Não existe si no mundo de Deus e nem lugares mais seguros que outros. O centro de sua vontade é nossa única esperança. Acompanhe a resenha do livro O Refúgio Secreto. Qualquer um que pense que o cristianismo é chato ainda não foi apresentado à minha amiga Corrie ten Boom. É assim que começa a introdução deste livro e foi exatamente isso que eu senti ao conhecer Corrie. O Refúgio Secreto, este livro lindo, conta a história real da família ten Boom, mais especificamente sobre Corrie ten Boom. Corrie foi uma cristã holandesa que viveu durante a Segunda Guerra Mundial. Nessa época, ela morava com seu pai, um idoso, o senhor Casper, e sua irmã Betsy. Corrie tinha outros dois irmãos, Nolly e Willem, que já tinham as suas famílias. Sua mãe faleceu quando Corrie ainda era jovem. A família ten Boom possuía uma relojoaria e o senhor Casper era uma figura. Eu fiquei encantada com esse senhorzinho. Pensa em um homem inteligente, aliás, sábio, bondoso, daquele tipo que se esquecia de cobrar pelo seu serviço, porque para ele, quanto mais difícil, mais empolgado ele ficava em realizar o trabalho. Era uma pessoa muito amorosa, tratava todos igualmente e o trabalho na sua relojoaria sempre começava com a leitura da Bíblia. Além disso, ele não se intimidava e orava em voz alta diante de cada concerto de relógio. Corrie falando sobre o seu pai. Ele também orava pelo trabalho. Eram poucos os reparos que não solucionava. Porém, eventualmente chegava um que deixava até ele confuso. E então eu o escutava dizer: Senhor, tu que moves as engrenagens das galáxias, sabes o que faz girar os planetas e também o que faz este relógio funcionar. Os detalhes da oração eram sempre diferentes, pois papai, que amava a ciência, era um ávido leitor de uma dúzia de jornais de universidades. Ao longo dos anos, ele colocou seus cronômetros nas mãos daquele que faz dançar os átomos ou que mantém as grandes correntes circulando pelo mar. Essa família representa um ótimo exemplo do que é ser cristão. Sempre ajudavam as pessoas que precisavam deles, exerciam muita cortesia no trato com o próximo e o Sr. Casper e sua esposa, além dos 4 filhos, adotaram e cuidaram de diversas crianças. Corrie tinha um ministério que cuidava de crianças com necessidades especiais e ela viveu toda a sua vida como solteira. E quando você lê o livro, vai entender por que isso aconteceu. E assim, eu achei um relato bem triste. A família ten Boom morava no 2º andar acima da relojoaria. Corrie se tornou aprendiz de seu pai, estudou e foi nomeada a primeira mulher licenciada como relojoeira do seu país. Quando a Alemanha tomou conta da Holanda e toda a hostilidade e insanidade contra os judeus foi instalada, Corrie estava com 48 anos e resolveu fazer a coisa certa, trabalhar no que ficou conhecido como a clandestinidade de Deus. Ela transformou a sua casa em um refúgio para pessoas que tentavam escapar dos nazistas, sendo que o principal alvo eram os judeus. E eu achei muito interessante a criatividade deles para fazer tudo isso de forma escondida, de esconder tijolos e argamassa dentro das caixas de relógio para construírem uma parede falsa e uma sala no quarto de Corrie. Esse esconderijo tinha a capacidade de abrigar 6 ou 7 pessoas. Mas ela abrigou muito mais. E isso mudou toda a dinâmica e cotidiano da casa. A família ten Boom e os judeus que eles abrigaram passavam por treinamentos para se esconderem no refúgio secreto o mais rapidamente caso a polícia aparecesse. O esconderijo funcionou bem por quase 4 anos, mas infelizmente alguém os denunciou. E a família ten Boom foi presa, levada para campos de extermínio. E nessa leitura você vai descobrir o que aconteceu com cada um, como eles reagiram diante de toda a violência, como eles enfrentaram este momento difícil.
Esta é uma história triste. Eu penso que tudo que tenha a mancha do nazismo é algo pesado, difícil de aceitar. Porém, mesmo com todo o horror, é uma história inspiradora, um relato sobre como amar e perdoar os inimigos, como lidar com pessoas difíceis, como enfrentar momentos de perdas, a separação de pessoas que amamos, a morte de entes queridos e o que fazer quando o mal parece vencer. O exemplo de Corey me deu um vislumbre de que é possível contentar-se com menos, viver seguro em meio à insegurança. É um livro que mostra como Deus pode usar a nossa fraqueza para a sua glória. Uma história de fé, de muito amor ao próximo. E se você interessou neste livro, existe um filme antigo com o mesmo nome que vale a pena assistir. Eu vou compartilhar com vocês a parte mais marcante para mim, é tão emocionante que eu vou ler. Por fim, Betsy ou eu abri a Bíblia, isso num campo de extermínio. Como apenas as holandesas entenderiam o texto lido, traduzíamos em voz alta para o alemão. E então escutávamos as palavras de vida sendo retransmitidas pelos corredores em francês, polonês, russo, tcheco e holandês. Aquelas noites sob a lâmpada eram pequenos vislumbres dos céus. Eu pensava em cada igreja com sua cerca de ferro forjado e sua barreira de doutrina, e mais uma vez reconhecia que a verdade de Deus brilha com mais intensidade na escuridão. Se você gostou dessa resenha, deixe o seu like, seu comentário. Se você quiser adquirir este livro, na descrição do vídeo você encontrará o endereço da Amazon. Comprando por este link, você ajuda o nosso canal e não paga nada a mais por isso. Agradeço por assistir até aqui e nos encontramos no próximo livro.